Olá pessoal do nono ano, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Tiago. Preparei essa aula para que você possa acompanhar da maneira que nós fazíamos na sala de aula. Então vamos lá, pegue o seu livro didático de história do nono ano. Aquele livrinho que vai aparecer agora na tela, ó, tá vendo? Esse aí, vai lá, pega ele e abre na página 58 e 59. Capítulo 3: A Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa. Neste capítulo, vamos estudar a situação da Europa e o contexto social, político e econômico que propiciaram a eclosão da Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa. Vamos olhar agora essa imagem. Ela está composta por elementos naturais, que são o campo e as árvores, e elementos culturais, que são as roupas, os armamentos e o local onde está inserido os soldados. Esse local onde é inserido os soldados, essas valas, elas eram chamadas de trincheiras. Nós vamos abordar esse tema no decorrer dos nossos estudos. Agora vocês vão na página 59, na parte inferior, vão responder essas atividades da letra A, letra B e letra C. Porque agora nós vamos passar para a próxima página. Página 60 e 61. Vou abrir a lupa agora, abrindo A Caminho da Guerra. Nosso título é A Caminho da Guerra. Mas antes de começar, nós vamos falar sobre a Belle Époque. Podemos chamar também de Bela Época. A Europa do final do século XIX passava por um momento de otimismo e prosperidade provocada pela modernização da sociedade. O progresso industrial possibilitou inovações tecnológicas como o avião, o telefone e causou um grande impacto na vida de algumas pessoas. Vale ressaltar que todo esse avanço não estava acessível a toda a população, era apenas um grupo da elite. Mas apesar de toda essa prosperidade, esse avanço, a Bela Época chegou ao fim, com o início da guerra em 1914. Agora sim, a caminho da guerra. A disputa por territórios coloniais entre as potências imperialistas se intensificaram no final do século XIX. Os países europeus precisavam de matérias-primas para suas indústrias, bem como o mercado consumidor. A Alemanha é um exemplo. Após passar por grande desenvolvimento industrial, aumentou a produção de armamento e investiu na indústria química. O crescimento militar da Alemanha desagradava a Inglaterra, que já tinha uma rivalidade no campo comercial. É bom ficar atento a essa rivalidade entre Alemanha e Inglaterra, porque ela vai gerar bastante conflito mais adiante. Além das nações europeias, outros países de outros continentes, como os Estados Unidos e Japão, também avançavam no caminho imperialista. O Japão influenciava na Ásia e os Estados Unidos na América. Próximo tópico: a paz armada. Com o avanço tecnológico desse período, bem como da indústria bélica, ou seja, a indústria de armas, o poder destrutivo aumentou significativamente, uma vez que foram criados novas armas que até então não existiam e não tinham tanto poder de destruição, como os fuzis de repetição, metralhadora, lança-chamas, artilharias pesadas, projéteis com gás venenoso, submarinos. Os navios ganharam blindagem de ar. Então, tudo isso modificou o cenário da guerra, que antes era limitado a algumas armas com uso de pólvora, como os canhões e espadas. Então, embora os países ainda não estivessem em guerra, mas eles estavam armados, no popular, armados até os dentes. Seguimos agora para a próxima página. Os nacionalismos. O militarismo estava relacionado
com o sentimento nacionalista que existia nesse período. Importante ressaltar que esse forte apelo nacionalista que existia nos países era devido à recente existência dos países, ou seja, os países não tinham uma grande longevidade e devido a isso era necessário provocar no cidadão o sentimento nacionalista para que ele pudesse voluntariamente participar das guerras que os seus líderes porventura provocassem. Afinal, nesse período era muito importante o exército ser numeroso, ter muitos soldados. Na Alemanha, o nacionalismo girava em torno do pangermanismo. Existia lá a ideia de unir os povos germânicos e formar um império alemão, além do forte apelo patriótico. Já na França, havia uma conotação voltada para o sentimento de revanche com os alemães advinda da Guerra Franco-Prussiana, onde a Prússia, atual Alemanha, vence o Império Franco, atual França, e conquista o território da Alsácia-Lorena. Território estratégico, pois era uma grande fonte de minério de ferro que à época era a principal fonte de energia industrial. A Grande Sérvia. O termo Grande Sérvia é utilizado para designar a ideia de unir todos os povos eslavos em um só estado. Na região dos Balcãs, o Império Turco-Otomano e o Império Austro-Húngaro exercia domínio sobre as minorias, os povos eslavos, macedônios, albaneses, croatas, bósnios, ucranianos, que buscavam sua independência. Os sérvios, já independentes, queriam criar a Grande Sérvia, através da união dos povos eslavos. E aí surge o pan-eslavismo, que era defendido pelo Império Russo. Já estamos encerrando a aula de hoje, mas é importante mencionar os grupos eslavistas, que são a Mão Negra e a Jovem Bósnia, ambos ligados a assassinatos de líderes políticos. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.